Fala, meu povo, bem-vindos ao Psicolândia Histórica, Gustavo Bassu. Preste atenção nessa frase. A história é a ciência dos homens no tempo. A história é a ciência dos homens no tempo. Hoje a gente vai discutir sobre isso, sobre tempo, sobre história, sobre ciência, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho, deixa um comentário e deixa o gostei, pra gente chegar lá nos 1000 inscritos até o final do ano. E cara, por um acaso amanhã, ou essa semana eu vou fazer um vídeo react a um indivíduo que eu já reagi aqui no canal, o Guilherme Freire. Eu fiz uma reação sobre Revolução Francesa, um vídeo que ele fez. São 4 vídeos aqui no Psicolândia sobre Revolução Francesa, então dá uma olhada aí depois. E amanhã, ou até o final de semana, eu vou fazer uma reação ao Guilherme em um outro podcast, falando sobre história. A gente vai desmentir algumas mentiras que ele colocou lá novamente. O nome do vídeo é Desmentindo o Guilherme Freire sobre Revolução, e agora eu tenho que desmentir ele de novo, porque o Guilherme é assim, ele é desonesto. E a gente tem provas, tá, gente? Eu não invento nada, não estou falando mal dele, mas vai ser comprovado como que ele foi desonesto em algumas falas dele. Bom, vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala de história, a gente está falando de uma área do conhecimento. E uma área do conhecimento, ela tem métodos específicos para poder realizar o trabalho que ela se propõe. Em outras palavras, se eu for um cirurgião da cabeça, eu tenho técnicas para abrir o crânio, para cortar a cabeça, para dar ponto, para fazer a cirurgia. Eu tenho ferramentas específicas para entrar na cabeça. Se eu for um cirurgião da coluna, eu tenho ferramentas específicas para poder fazer essa cirurgia. Se eu for um cirurgião do joelho, também tenho ferramentas específicas. Assim como para cada cirurgia você tem um tipo de exame, um é tomografia, outro é raio-x, outro é ressonância, enfim. A história ela também é uma área do conhecimento que também tem as suas próprias ferramentas e técnicas para ser feita. Assim como a biologia tem as suas ferramentas e métodos, assim como a matemática, assim como a física, assim como a química, entre outras palavras. A história é uma área do conhecimento autônoma. Isso é, existe uma série de indivíduos que são os profissionais de história, conhecidos como historiadores, e esses historiadores que estão nas universidades vão definir o que é ser historiador, qual o método que o historiador tem que ter para poder analisar a história, o que é a história. Então essa definição do que é história, o que é ser historiador, como se faz história, e qual que é o limite do historiador, serão feitos por quem? Por trabalhadores da área, por historiadores. Um historiador ele não vai definir qual que é o melhor método para você abrir uma cabeça e fazer uma cirurgia de cérebro. Quem tem que fazer isso? Os especialistas. E os especialistas em história são os historiadores. O Guilherme Freire se auto-intitula filósofo, ou pelo menos é assim que ele é apresentado nos podcasts. É interessante porque o filósofo ele não é formado em história. O filósofo ele trabalha em filosofia, e em filosofia necessariamente você não precisa saber de história. Por quê? Porque a filosofia também é uma área específica do conhecimento. A filosofia tem um método, a filosofia tem um objeto de estudo, a filosofia estuda uma coisa específica, a história estuda outra. A filosofia estuda as ideias, essas ideias vêm do homem. Só que a filosofia não precisa do tempo. A história é a ciência que estuda o homem. Na onde? No tempo. Então, a cada tempo, haverá uma forma de convivência. Em cada tempo, em cada local, há uma forma de realidade a qual as estruturas de poder que controlam essas sociedades, porque vamos lembrar, todas as sociedades elas são baseadas em estruturas de poder e hierarquias sociais, a história ela vai se preocupar com isso. A filosofia não se preocupa com isso, a filosofia se preocupa com outra coisa. Qual que é o erro do Guilherme que a gente vai mostrar no vídeo? Que ele quer estudar a história a partir da base filosófica, omitindo totalmente qual que seria a palavra? Autonomia da ciência histórica. Então a história é uma ciência, cara, e ela tem autonomia para falar sobre si mesma. E quem faz o método histórico são os historiadores, o Guilherme não é um. Bom, por um acaso, aqui vos fala um historiador. O ponto-chave é o seguinte, a história. A história, gente, ela só é possível se existir as fontes. Fonte é um objeto que existiu no passado, que chega até o presente, e a partir desse objeto eu posso fazer uma afirmação sobre o passado. O historiador ele só pode afirmar se tiver a prova. A prova é o que a gente vai chamar de vestígio. Vestígio, fonte, documento histórico são tudo a mesma coisa. Ora, o que acontece? Se eu viver lá em 1600, eu tenho um livro aqui, dá uma olhada. Esse livro chama A Conquista do México, do Hernán Cortés. Hernán Cortés foi quem conquistou o México.
Então é evidente que quando ele escreve a conquista do México, ele vai conquistar o México e vai avaliar o México a partir do quê? A partir da visão dele, pô. Se eu já conquistei os caras, como que eu vou chamar um cara que eu já venci na guerra para me explicar sobre a sociedade dele? Eu já estou entrando em guerra justamente para colocar esses indivíduos sobre julgo. Então o Hernán Cortés chega para conquistar o México, ele é um espanhol, ele chega para dominar a dominação espanhola e conquista o México. E ele vai determinar o México a partir da visão que ele tem de mundo. Para o Guilherme, faz sentido para a gente analisar a história a partir dos autores clássicos, como por exemplo este. Então se eu for analisar o México, eu tenho que ler quem? O Hernán Cortés. Só que o Guilherme não sabe, ou se sabe e não diz, e se não diz é mais pilantra ainda, que o Hernán Cortés tem uma visão de mundo de superioridade. Ele vai colocar os mexicanos, ou no caso os astecas na época, como inferiores. A visão europeia sobre os latino-americanos, sobre os indígenas americanos, é uma relação de superioridade. Para os europeus, já tem a análise sobre outro livro aqui no Psicolândia. Deixa eu ver qual livro é que eu esqueci. Que é esse daqui, ó. Duas Viagens ao Brasil, do Hans Staden. O nome do vídeo, se não me falha a memória, é Não Existe uma História Verdadeira. E se eu for analisar o Brasil sobre o Hans Staden, ou analisar o México sobre o Cortés, sempre haverá o ponto de vista europeu introjetando no americano, no indígena, o seu preconceito. Então eu analiso o outro sobre outra ótica. Vamos pensar, você não precisa de óculos, de repente você coloca um óculos na sua cara com um grau extremamente grande. Extremamente alto. Eu vou ver o mundo a partir de outro olhar. É isso que chama ler a história pelos autores da época. Entendeu? Então, como eu tenho que analisar a história hoje, e isso não é eu que estou inventando, tá? A ciência histórica definiu a partir dos estudos dos livros dos historiadores. É preciso, para analisar a história de determinado povo, usar documentos, fontes daquele povo, não de outro. Então, se eu for analisar, por exemplo, a história do Brasil sobre o Hans Staden, eu vou analisar a história do Brasil pelo ponto de vista de um alemão, não do indígena. Então, como que eu faço para ver a história pura, que é aquilo que a gente vai chamar de história pura? Precisar ouvir os indígenas falando sobre eles mesmos. É a mesma coisa aqui, ó. Sobrou algum asteca para falar sobre a história do México? Não? Então, como eu vou saber se é de fato o que o Cortés está falando? Então, hoje se faz história assim. Só que o Guilherme não sabe, porque o Guilherme não é cientista da história. Ele nem é formado na área. E aí que é uma coisa interessante. Porque muitas pessoas hoje, dado o processo de facilidade de compartilhamento de opinião, quer falar sobre o que não sabe. Então a história não se faz a partir dos livros, apenas dos livros de época. Se faz principalmente com análises atualizadas, métodos atualizados. Então os historiadores, eles criam métodos, ferramentas de ver o passado que são baseadas no presente. Então eu não posso analisar o passado com um olhar do século XIX, do século XVIII, do século XVI. Eu tenho que analisar o presente a partir dos problemas que eu vejo hoje. Porque quem vai analisar o passado não é a pessoa que viveu no século XVI, sim quem está vivendo no século XXI, entendeu? Então a história, ela se faz com objetos do passado, mas com os olhos do presente. E eu não posso tirar os problemas que existem hoje, que ainda que não são respondidos. De acordo com o Guilherme, a gente vai mostrar amanhã ou até o final de semana o vídeo, ele diz que não tem opressão, que a história não é feita por opressões. Como assim? No caso do Brasil, a gente teve 300 anos de escravidão e não teve opressão? Então é interessante, gente, essa dinâmica. Então o que diz a frase, a história é a ciência dos homens no tempo? Que ela é uma ciência, ela tem método, então ela é uma ciência, uma área do conhecimento autônoma, com objetivos limitados, específicos, delimitados, com ferramentas de análises próprias, feitas pelos próprios indivíduos da área. Isso é uma ciência. Do homem, a história só estuda o homem. Então tudo que o homem criou faz parte do processo de compreensão do passado. Tudo que foi criado pelos homens pode ser usado para entender o passado. No tempo, isso quer dizer o quê? Que a cada geração de novos historiadores, principalmente hoje no século XXI, 2025, os historiadores do presente não são os mesmos historiadores do século XX. Então é evidente que os problemas que nós temos hoje não serão os mesmos de 100 anos atrás. E não é porque os problemas são diferentes que a gente também não sabe fazer história. A cada novo momento do mundo, novas questões vão surgindo. E o historiador é esse que consegue fazer uma relação do passado, do presente e das
teorias que já aconteceram, já foram. Eu não posso analisar o presente pela ótica do século XVI apenas. Eu tenho que analisar o século XVI, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Então eu tenho que ver todo o processo de análise daquele passado. Para mim, aí sim chegar numa conclusão. Para o Guilherme, não. Para o Guilherme faz sentido só ler os autores daquela época. Aí já está tudo certo. Por quê? Porque daí ele vai glorificar esses caras. Porque ele é alguém que defende, por exemplo, monarquias, ele é alguém que defende o Império Brasileiro, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, assim por diante. Ele vê valorização nesses grandes líderes em detrimento da maioria da população, que são quem de fato constrói o mundo. O mundo não é construído por grandes líderes. Não foi Ramsés II que construiu as pirâmides, foram os trabalhadores. Não foi Alexandre o Grande que conquistou o mundo grego, foram seus soldados, que a gente não sabe o nome de nenhum. Então a história, ela precisa também ser vista por baixo, não apenas pelo topo. Fechou? Se você não sabia sobre esse assunto, já deixa aí um comentário, se inscreve no canal, deixa o gostei e ativa o sininho das notificações. Essa semana tem mais vídeo, hein? Tamo junto!